Então, como é que você está com seus papéis? Como é que você está com as suas personas? Coisa está inconsciente? Ou seja, você assume os papéis, você desempenha as funções, você executa, toma decisões, pensa daquela forma e passa de um papel para o outro tranquilamente, né? do chefe para o esposo, para o pai, para o filho, para o neto. Ou você está atento, observando essas mudanças, essas transições? Como é que você está? Em geral, as pessoas estão inconscientes a respeito disso, né? Mesmo assim, a gente desenvolve personas, a gente desenvolve papéis muito elaborados, muito verdadeiros, e nós acreditamos nisso. Nós nos entregamos de corpo e alma. E na maioria das vezes que isso acontece, despir-se desse papel, dessa roupagem, é muito complicado. É muito complicado. E a persona, nos demonstra nosso grau de despertar, né? Quanto mais inconsciente você está dos papéis, menos desperto você está. Vejamos que, coisa importante, assim como a gente não apaga, deleta, mata o ego, a gente também não apaga, deleta e mata as personas. A gente não destrói os papéis. Não, muito pelo contrário. Eles são essenciais, como eu disse. Se a nossa mente tiver que pensar cada vez que se depara com uma situação ou outra, muito tempo, muito desgaste de energia. Então os papéis são interessantes. Certas funções sociais, certas interações sociais requerem papéis. Você vai lá, executa, cumpre aquela função e pronto. A grande questão é estarmos atentos quando estamos desempenhando esses papéis. Porque eles são muito automáticos. Você simplesmente, é como se apertasse um botão dentro de você, dá o start e você sai desempenhando aquele papel, até que ele não é mais necessário, aí você troca para outro, e troca para outro, e troca para outro. Com um pouco de treino, com um pouco de atenção, principalmente muita observação, sem julgamento, a gente consegue identificar esses papéis, observando eles, a gente consegue até quantificar o nosso desempenho executando o papel. Estamos bem, não estamos, está contente, agrada, não agrada, resolve, não resolve, né? Então, importante você observar esses papéis. Não tente modificá-los, não tente escapar deles, não tente melhorá-los. Isso aí a gente já faz inconscientemente, né? Procure observar. Procure observar a dificuldade de transição entre os papéis. Tem uma piada, né, muito antiga que a gente fala, corre nas empresas aí a boca pequena, que é aquele chefe sisudo, firme, né, autoritário, mandão. Quando chega em casa, sim senhora, claro, senhora, a se dispor, né? Vira um pau mandado, como a gente diz popularmente, né? A mulher manda e ele só cumpre. Aí quando ele chega na empresa, ele investe o papel de novo e sacrifica os funcionários. Esse é um caso em que a transição é muito tranquila. Você sai de um para o outro e tem casos que a transição é difícil, a pessoa é difícil no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, administrativo, e quando chega em casa a pessoa continua sendo difícil. Então trata a esposa, o esposo, os filhos, familiares com a mesma, né, jugo ali, férreo, né? A pessoa não faz a transição, ela continua. Aquele papel toma conta, ele continua representando aquele teatro em todas as situações. Porque dependendo da intensidade, do quanto você se joga nos papéis, você
tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Eu assisti um tempo atrás um filme, Ad Astra, muitíssimo interessante, muito ligado com isso, né? A história de um astronauta que vai buscar o pai dele, que supostamente estava morto, e tem mais uma historinha por trás, as tramas, coisa e tal. Mas mostra esse astronauta vestindo o papel de astronauta, né? Inclusive ele faz avaliações periódicas, psicológicas, e ele diz foco. Meu foco é a minha função e todo o restante eu esqueço. Família, amigos, pais, filhos, o que for. O foco dele é executar aquela função. Pronto, acabou. Então a gente percebe assim com muita propriedade, né? Porque ele vai executando as coisas, ele vai dando sorrisos, cumprindo todas as funções que esperam dele, mas por dentro ele vai pensando, ele vai reclamando que a vida é vazia, que a vida é isso, que ele é triste, que ele é... mas é um diálogo interno assim, meio que automático e meio que inconsciente, porque ele não toma nenhuma atitude para resolver, para mudar isso, ele simplesmente segue executando cada vez melhor executando. Então é um filme interessante, recomendado. Existem centenas de filmes que abordam essa questão, né, das personas, dos papéis que a gente executa. Mas a gente não precisa ir tão longe, não precisa ir para um filme. Olhe para você, olhe para a sua vida, perceba os papéis, né? Perceba. E nisso é interessante você perceber que quando algum papel falha, né? Eu sou uma pessoa tranquila, de repente, de vez em quando tenho os meus rompantes, as minhas irritações, como todo mundo, né? Mas uma certa situação em família, tá tudo tranquilo, e eu tive um desses rompantes. E o pessoal me olhou, e não olharam assustados ou intimidados, eles olhando assim para mim como... Tem certeza que é isso mesmo? É verdadeiro isso? Porque o papel, aquele papel que eu estava executando, da pessoa brava, indignada, não colou. Dava para ver, eu mesmo estava rindo por dentro que eu estava fazendo aquilo e sabendo que não tinha, né, consistência nenhuma. Então é muito bom quando as pessoas percebem essas falhas, porque elas nos trazem oportunidade de a gente se observar melhor, para a gente perceber certos papéis. Uma outra situação muito ligada à questão da persona e dos papéis é que esse envolvimento da gente com as personas, com esse automatismo, ele está muito ligado, muito conectado com a sensação de vazio, com a sensação de inutilidade da vida. Porque as pessoas vão despertando lentamente, e em alguns momentos de pico, elas percebem essa inutilidade dos papéis. Esse papel é vazio, ele é uma coisa... É uma ferramenta sem sentido, às vezes, né? Sem necessidade, muitas vezes. E quando a pessoa percebe que ela executa um papel aqui, um papel ali, outro aqui, outro lá, e de verdadeiro dela mesmo tem muito pouco, embora seja verdadeiro a execução de papéis, é você que está ali executando. Isso é muito verdadeiro. Mas é também muito vazio isso, muito sem significado. Porque é uma coisa de praxe, né? Você trata bem, agradece, faz, acontece, depois vai lá, faz outra coisa, depois vai lá, faz outra coisa. Então, em alguns momentos, o seu ser pede alguma coisa mais verdadeira. Onde que está você verdadeiramente, no meio de tantos papéis? Isso nos impacta. Muitas pessoas ficam se perguntando qual é o significado da vida, para que eu sirvo, qual a utilidade, quem sou eu realmente. São casos onde você está, não todos, não se pode generalizar, claro, mas muitas vezes são casos onde você está perdido nos papéis. E realmente, os papéis são meio que vazios, são meio que, né, é uma roupa que você veste e tira, veste outra, mas você não é a roupa. Você não é o chefe, o pai, a mãe, o filho, o avô, o neto. Você não é isso. Há mais em você do que isso. E em alguns momentos o nosso ser pede
uma presença mais verdadeira, pede mais lucidez a respeito disso tudo, pede que a gente não simplesmente fique cumprindo o papel por cumprir, sem nos envolver com a coisa, sem estar ali presente, né? Então a gente veste um papel, executa aquela função, mas a cabeça já está lá adiante, a cabeça está lá adiante. Então aquilo ali fica vazio, né? E aí, como vocês podem ver, os papéis também são fonte de ansiedade, de uma ansiedade terrível, porque você está executando um papel que você já domina, que você já tem o conhecimento, tem a técnica, você veste aquela roupa, você vai para aquela situação e pronto. Você entra no automático e beleza. Aí a sua cabeça já vai adiante. Já vai pensando no outro dia, ou na tarde, ou na noite, o que fazer amanhã de manhã, e está executando o papel aqui muito tranquilamente. Né? Tá lá e a cabeça lá adiante. Aí você muda de papel, dá uma atençãozinha, faz a transição e a cabeça já vai lá adiante de novo. Isso gera ansiedade. Porque você nunca está presente. Você entrega o presente, o agora, para o papel, para a persona. E a sua mente, o você mesmo, se projeta para o futuro, pensando que no futuro vai estar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo, o que é útil. Hoje é só o papel sendo executado, é só a função sendo executada. E o tempo vai passando, e o processo de sempre para o futuro, é o que gera basicamente ansiedade. Nós nunca estamos aqui. Nós sempre estamos esperando o momento que virá, que deverá ser melhor do que esse. Mas que nunca é melhor do que esse, porque chega o momento futuro e você executa o papel de novo. E a sua mente se joga para lá. Isso se torna doentio. Isso se torna fonte de problema e de insanidade. Então requer cuidado. Né? Situações como essa que eu citei, estas requerem um tratamento psicológico às vezes, né? Uma terapia, alguma coisa assim, para que você consiga se reconectar realmente consigo mesmo, reconhecer esse si mesmo, e continuar usando as pessoas porque elas são necessárias, mas conscientemente, para que você consiga aproveitar, né? Um pouco mais da vida, estar um pouco mais presente. As personas também são, por um lado, coisas muito elaboradas, com rituais de preparação, de assumir a persona muito elaborados, e coisas muito básicas. Situações muito simples, de cozinheiro, por exemplo, de faxineira, de lavar louça. A gente assume o papel, vai ali, executa e pronto, e sai. Então a gente consegue dividir a nossa vidinha em uma coleção muito grande de papéis, todas muito automatizadas, na verdade. E enquanto isso, por trás está a mente, está o ego, está você, observando os papéis, observando aquilo que é escondido na nossa sombra, né? Alimentando a sombra, a ansiedade, o vazio. E às vezes a mente cansa, que é uma outra coisa muito comum, a mente cansa desse processo todo, né? Acha sem sentido, mas não consegue sair desse círculo. Primeiro porque é inevitável, você vai executar uma função, papel para ele, vai executar outra função, tem um papel para ele, então é natural. Mas você não está consciente. E esse não estar consciente gera essa insatisfação mental, né? Que é preciso também levar bem em consideração, tomar bastante cuidado com isso, porque não é parar de executar o papel, o problema não é ter as personas. O problema é a mente por trás disso, que ou se torna ansiosa, ou se torna vazia, ou cai no mimimi, no vitimismo, na reclamação, e aí você está executando outro papel. De novo, você não está presente sendo você mesmo. Como a gente pode ver, os papéis são argilosos. A nossa mente consegue arquitetar todo um cenário ao nosso redor, no qual nós nos movimentamos, representamos os papéis e voltamos.
E vamos e voltamos, mudamos e tudo mais. Tudo isso aí com um automatismo muito grande, sem consciência, sem lucidez, sem presença. Isso nos leva à doença. E é muito interessante a gente observar, principalmente no meio corporativo, isso é muito comum, que às vezes a pessoa entra tanto naquele papel, executa ele com tanta dedicação, que os reflexos disso tudo, que em geral são doença, a gente adoece, a gente exige demais do corpo, a gente exige demais das emoções, a pessoa adoece, mas ainda assim ela não se trata, ela não se cuida. Ela quer continuar executando o papel. Aquele papel como que se tivesse vida própria, com um magnetismo ali, com uma atração tão grande que a pessoa abre mão de se cuidar para executar um papel. Porque de alguma forma, por alguma razão que ela construiu aquilo, o papel ali lhe dá significado, lhe dá razão de existir. O cargo, as metas, as tarefas que ela cumpre todo dia, como se aquilo ali fosse ela, e sem aquilo ela desabasse. E realmente as pessoas desabam, a maioria das vezes porque perdem essa referência. A única referência que tem é aquele papel. E quando eles param de executar aquele papel, a pessoa vem abaixo. Só que por ser tão absorvente, por ser tão atraente aquilo, você acaba se sobrecarregando e adoecendo. E aí você vai encontrar centenas de pessoas assim, né? Que estão doentes, que estão com os mais variados tipos de problema, porque executavam aquele papel daquela forma, se sobrecarregaram, mas não conseguem mudar. Às vezes a pessoa adoece, vai para um tratamento muito intensivo, muito forte, e ela não consegue, a cabeça dela está lá, ela quer representar o papel, ela quer estar no grupo do WhatsApp da empresa, ela quer estar... Ela está no hospital ali, né? Sofre um acidente ou tem um problema de saúde, e ela está com a cabeça lá, ela tem que resolver, ela tem que assinar, ela tem que liberar, ela tem que fazer acontecer. Isso é muito comum. A gente consegue observar muito isso nas empresas. Porque há todo um coletivo ali de papéis e de pessoas atuando, né, que não deixa você estar consciente, não deixa você despertar, aprisiona você lá dentro. E isso é muito triste, porque, vejam, foi aquele papel, aquele modo de vida, aquela maneira de viver, de atuar, que fez você adoecer. E às vezes você faz um tratamento e até se cura um pouco, até melhora. Mas você continua executando a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito. Daqui a pouco a doença volta. Aí você melhora um pouquinho e se atira de novo. A doença volta, daqui a pouco o corpo não aguenta. Daqui a pouco o corpo não aguenta mais. E aí você vê centenas, milhares de pessoas doentes. Não pense que são apenas cargos de chefia, de diretoria. Não. Você pode encontrar isso no caixa do supermercado, que a princípio tem uma função muito simples, passar os produtos para o código de barra, né? A maioria dos pagamentos é cartão, quando vem dinheiro o sisteminha já dá o valor recebido, o troco e tudo mais. Mas você vê pessoas muito estressadas com isso. E atraindo pessoas estressadas. Aí você chega um cliente estressado, um caixa estressado, e você tem conflito, você tem briga, você tem energia ruim, um cliente agressivo, né? E mesmo sendo uma função simples, ela não está isenta de estresse e de pressão e de cobrança. E muitas vezes são coisas pesadas, puxadas realmente. As pessoas até não valorizam essas pequenas funções assim, achando que né, a mãe que cuida dos filhos todo dia em casa. São coisas que não são valorizadas. Mas são papéis que absorvem muito, que exigem muito de você. Se você não mudar, se você adoece por conta desse papel, e se você não muda, você vai piorar. Não adianta. Conheço, como exemplo, centenas de casos, assim, centenas de casos.
E é muito triste ver a pessoa melhorando um pouquinho e voltando para a mesma vida, para o mesmo ritmo. Adoece de novo. Esse vai e volta, chega um momento que o corpo não aguenta, que as emoções não aguentam, e a pessoa tem uma crise muito mais grave, né? Que aí vai impossibilitar realmente ela de executar o papel e vai fazer com que ela busque outra coisa. Ou às vezes nem busque. Acontece bastante. Importante, então, que a gente esteja atento a esses papéis, ao quanto nós nos entregamos a eles, o quanto nós precisamos, essa relação que nós criamos, as transições de um papel para outro, o que cada um deles esconde como sombra e continua gerando sombra, o quanto a gente quer olhar para isso e o quanto a gente não quer olhar para isso, o quanto a gente consegue olhar. E é muito interessante esse conseguir olhar, porque em terapia acontece um fato muito curioso, que você está tratando isso com o cliente. E quando você toca nesse ponto importante, é esse papel, é isso que está gerando o teu estresse. Luiz, acho que vai chover. Ainda bem que eu trouxe o guarda-chuva. Até já citei esse exemplo aqui em outros vídeos, né? É muito engraçado de ver como as pessoas simplesmente desligam da coisa. Elas não conseguem, não querem e não enxergam aquilo. Então, algumas vezes eu tentei insistir, vi que não dava, e algumas vezes depois, já um pouquinho mais escolado, né, percebi que vamos lidar diferente. Até que a pessoa vai criando certas condições e ela mesma chega nisso aí. Como é que a gente vai lidar, né? Varia muito de pessoa a pessoa. Então, é uma função muito importante que nós temos, algo assim razoavelmente simples que você pode fazer, mas fique na observação. Fique na observação. Não tente mudar, não tente alterar, não fique julgando, esse papel é bom, é ruim, é certo, é errado. Não, observe. Através da observação, a gente consegue reunir informações suficientes para perceber o quão importante aquilo é para a gente. Porque se você for brigar com algo que é muito importante para você, não vai dar certo. Porque você se joga muito naquilo. E você começar a brigar com isso, é você contra você. Não funciona. Não funciona. Chuvinha chegando. Até mais, pessoal.